Em um cenário político e econômico complexo, como criar elos e planejar caminhos? É neste contexto que apresentamos a Prospectiva Public Affairs Latam. Criamos elos entre governos, empresas e pessoas. Oferecemos o portfólio mais completo de Public Affairs da América Latina para a América Latina. Conhecemos a rota para influenciar pautas públicas, unindo expertise em relações governamentais com as mais inovadoras ferramentas de comunicação. Reunimos nosso conhecimento em metodologias únicas e nossos serviços integrados ampliam o alcance de resultados. Nosso time local conta com mais de 100 talentos no Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Estados Unidos. Transformamos complexidades numa linha traçada na direção do sucesso. Estamos aqui com os olhos voltados para você e para nossa origem, que é também nosso destino. Prospectiva Public Affairs Latam. Pessoal, bom dia. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Esse daqui vai ser um webinar, primeiro exclusivo para os clientes da Prospectiva, então não preciso nem apresentar muito o Senis, nem a mim mesmo, enfim, o Senis sócio-diretor relacionado aí à macropolítica, eu gerente da macro. Acho que a ideia hoje é a gente fazer um webinar um formato um pouco mais aberto do que a gente tem feito nas últimas vezes, quem está acostumado, né? Também um pouco mais focado na parte mais federal, relacionado com o relatório de 30 dias de governo que a gente soltou nessa semana, tanto em inglês quanto em português. Todo mundo teve a possibilidade de receber aí e tirar algumas dúvidas de vocês relacionadas ou não ao relatório. Então, por favor, à vontade a irem enviando as questões enquanto eu e o Senis vamos falando. A gente vai ter uma fala de abertura aqui do Senis, em seguida, provavelmente eu vou pegar algumas das perguntas que vocês fizerem e já ir fazendo para ele, em seguida eu vou complementar com alguns outros pontos, tá bom? Então, por favor, Senis, amanhã é sua. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Prazer, pessoal, estar de novo aqui com vocês. Então, como o Adriano comentou, eu faço aqui uma primeira apresentação nessas nossas hipóteses principais, né, que estão organizando os cenários aí que a gente tem trabalhado com vocês. Eu não vou usar slide dessa vez, eu acho que fica melhor, talvez, conversar diretamente, e se precisar de algum apoio aí de um gráfico, alguma coisa, a gente utiliza na medida do necessário, tá? Bom, então vamos lá. Primeira questão que eu acho que é relevante é a gente destacar um pouco, acho que a linha principal desse Lula 3, né, que a gente está chamando, que é o fato do Lula estar, desde o processo eleitoral e do imediato pós-eleitoral, muito carregado em temas de caráter social, caráter político, né, de democracia, questões de fome, desigualdade, questões de saúde, né? Essa agenda que tem sido prioritária aí no processo eleitoral do Lula e agora também nesse período pós-eleição e começo de mandato, eu acho que é uma característica que está distinguindo um pouco o Lula 3 do Lula 2 do Lula 1, né? O Lula 2 falava muito de desenvolvimento econômico, crescimento econômico, etc., estava mais focado na agenda econômica. O Lula 1 veio com a questão da fome, etc., mas também tinha um componente, vamos dizer, do crescimento econômico na narrativa muito forte. Agora, no Lula 3, parece estar um pouco mais forte essa discussão, ou essa temática social, né, vinculado aí à pobreza, à desigualdade, fome, também a questão da democracia, principalmente aí depois do 8 de janeiro, né, uma fala muito forte, nacional e internacionalmente, vinculada ao sistema das instituições democráticas e a normalidade do processo político e etc. Eu acho que esse é um primeiro ponto interessante da gente comparar aí, historicamente, porque possivelmente a gente tem um Lula com um perfil um pouquinho diferente do que foi o Lula 1 e o Lula 2. Outro ponto importante, e que a gente sempre bate nessa tecla, acabei pulando aqui na introdução, que a gente vai olhar, é que vamos discutir esses primeiros fases do governo, os primeiros 30 dias de governo, mas eu acho que tem que ter em mente
que a formação que a gente vai discutir aqui do governo federal, ele reflete uma das 3 eleições que ocorreram no ano passado, né? E que são eleições com dinâmicas muito diferentes. A eleição presidencial, que é isso que a gente vai discutir aqui um pouco da montagem do governo, do braço executivo do governo. Depois, uma outra eleição, que é a eleição para o legislativo, tem uma conformação bem diferente. A gente tem falado isso também de maneira repetida, mas acho que é importante destacar. E depois uma outra eleição, que são as estaduais, né? Que tem uma outra dinâmica própria também, né? Então, a gente vai olhar aqui a formação do governo do executivo, depois a relação do executivo com o legislativo, mas basicamente refletindo preferências nas eleições bastante distintas, né? Então, o primeiro ponto é esse caráter aí do Lula 3, com um peso mais forte nas temáticas sociais de desigualdade em relação ao tema que havia sido mais prioritário anteriormente, que era o tema econômico. Bom, segundo ponto que é importante, para a gente olhar aí e tentar interpretar a montagem do governo Lula. Quando a gente olha os cargos que são de caráter institucional e de articulação política, né? A Secretaria de Governo, Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, depois a própria SECOM, o Ministério da Justiça, a AGU, a CGU e etc., o que dá para ver? Que nessa parte da montagem do governo, as instituições ali voltadas a temas institucionais e de articulação política, a gente consegue ver que nessa porção do governo larga a predominância de pessoas diretamente vinculadas ao Lula, do círculo político mais próximo ao Lula, a grande parte desse pessoal, direto ou indiretamente vinculado ao PT, né? O Flávio Dino, no Ministério da Justiça, um pouco diferente, é de um grupo político muito próximo, apesar de não ser do PT, né? Do PSB hoje. Então, primeira característica que acho que dá para destacar, nesse core do governo Lula, articulação política institucional, predomina pessoas diretamente vinculadas ao Lula. Então, nesse campo, aquela articulação que a gente viu que se formou no segundo turno do ano passado, ela não está diretamente refletida, ou seja, a articulação principal que está baseando esses ministérios mais próximos, diretamente ligados ao Lula, de caráter institucional e de articulação política, realmente está na mão de um grupo de pessoas mais ligadas ao PT e ao próprio Lula. Acho que isso é importante para mostrar como que o Lula está entendendo a sua dinâmica política nesse novo governo. O contraste que a gente faz da montagem, vamos dizer, mais puro sangue, dessa área mais de articulação política e institucional, o contraste é com a área econômica. Quando você vai para a área econômica, os 3 principais ministérios da área econômica, aí sim refletem um pouco mais a articulação do segundo turno. Quando você olha o Haddad, a Tebet e o Alckmin, claramente indicam ali uma composição na área econômica mais próxima ao que foi a aliança do segundo turno eleitoral. O que vale notar aqui também nessa montagem da área econômica, e depois acho que o Adriano aprofunda um pouco essa análise preliminar minha aqui. Quem que é o Haddad dentro do jogo da disputa econômica dentro do PT e dessa aliança, vamos dizer, do primeiro turno da eleição do Lula? Vocês sabem, né, que o PT tem várias linhas dentro dele e isso reflete também na área econômica. Se a gente simplificar para 2 grandes linhas, você tem uma linha do qual acho que o Haddad faz parte, o próprio Lula talvez faça parte de maneira mais forte, uma boa parte do que a gente chama daqueles governadores do Nordeste, né, o Wellington Dias, que passaram pelo Nordeste, Camilo e etc., você tem uma linha econômica no PT que vamos dizer, mais centrista, mais moderada do ponto de vista, vamos dizer, de uma visão heterodoxa da agenda econômica, são mais fiscalistas, né? Esse grupo está refletido nessa montagem do governo agora, alejando um pouco um outro grupo que também é presente dentro do PT e dessa aliança mais à esquerda, que aí sim é o pessoal mais heterodoxo, propriamente dito. Talvez os neo-keynesianos, os neodesenvolvimentistas, os nacionais desenvolvimentistas. Esse grupo é um pouco distinto do que está montado hoje dentro
do governo, e está em disputa, obviamente, isso a gente está vendo pelas mídias, está vendo pelas disputas dentro do próprio PT, ou do PT com economista do PSB, do PDT, etc. Mas dentro do PT isso já é muito claro, historicamente dava para ver, inclusive, o que foi o Lula 1 e o Lula 2 e o que foi a Dilma 1 e 2. Né? Ali também já era bem claro como existiam grupos diferentes informando a agenda econômica, apesar de ser do mesmo ciclo político, mas com visões econômicas muito diferentes. Nesse início de governo do Lula, o que a gente está vendo é uma aposta que a gente olha no curto e no médio prazo deve predominar, é uma aposta do Lula carregando um pouco a agenda econômica para esse lado mais moderado da agenda econômica, mais próxima, por exemplo, a aceitar o tripé macroeconômico que já vem sendo administrado no Brasil desde os anos 90, do Plano Real, né? Uma meta de superávit fiscal, meta inflacionária com câmbio livre. Isso mais ou menos está sendo mantido. Né? Vocês veem também o esforço que o Haddad tem feito desde do início do governo, por exemplo, essa medida que ele apresentou, né, esse pacote de, entre aspas, um ajuste fiscal, já claramente sinalizou isso. Em 15, 20 dias de governo, um pacote tentando, pelo menos, um superávit fiscal no final do primeiro ano. Então, isso já mostra um pouco qual é a tendência que o Haddad está querendo implementar, e, obviamente, o Haddad aqui nessa montagem é homem do Lula. O Haddad não é homem de agenda econômica própria. O Haddad é um homem diretamente do Lula. O ministro da Economia nessa montagem, nesse caso, é o próprio Lula. E quando você olha o Alckmin e a Tebet, nesses temas, eles estão claramente alinhados. Então, acho que isso é importante para contrapor a montagem da área mais política institucional, que é claramente próximo ao Lula e o PT, essa agenda econômica que está sendo montada, acho que é importante dizer isso, ela não está clara, ela não está desenhada integralmente, mas está sendo montada, ela está muito mais com cara da coalizão e muito mais representando essa ala, vamos dizer, mais moderada do ponto de vista econômico, menos heterodoxa ou menos voltada a uma matriz do neodesenvolvimentismo, do nacional-desenvolvimentismo. Então, dito isso, eu acho que tem uma segunda parte com um caráter de governo bem diferente da primeira que eu mencionei. E aí, quando você vai para as outras áreas, a área social, por exemplo, e depois os outros ministérios de infraestrutura, etc., você tem outras duas conformações. Na área social, dos ministérios da área social, você tem uma combinação de pessoas muito vinculadas ao PT, com alguns técnicos, mas também de linhas muito próximas ao PT, por exemplo, como a Anísia na saúde, mas você tem outros aliados próximos ao primeiro turno da eleição do ano passado. Então, você tem representantes do PCdoB, do PSB, e aí você monta na área social uma outra tipologia, vamos chamar assim, de cargos de pessoas, né, mais vinculadas ao primeiro turno da eleição presidencial. E nos outros ministérios, mais próximos à área de infraestrutura, aí você tem um quarto modelo, que aí é um modelo claramente de composição da aliança, principalmente com a Câmara e com o Senado. Porque nesse conjunto de ministérios, na área de infraestrutura, desenvolvimento regional, cidades, transporte, energia, aí além daquela aliança do segundo turno no ano passado, você tem aí os membros desses 3 novos partidos que estão passando a fazer a base do governo Lula, que tem a ver com o MDB, tem a ver com o PSD e etc., e que, portanto, formam um quarto tipo de montagem do primeiro escalão. Né? Então, estamos falando aqui, uma radiografia da diferença entre a área institucional e de articulação política, a área econômica, a área das políticas sociais e a área mais vinculadas à infraestrutura e ministérios econômicos. 4 conformações diferentes. O Lula não teve uma coisa homogênea, mas ele desenhou de maneira diferente essas 4 áreas. Deixa eu passar para um segundo ponto que acho que é interessante aqui a gente mencionar, que é a relação desse perfil do executivo com o legislativo. Né? O que a gente está vendo no legislativo desde a eleição, mas principalmente na eleição agora das mesas, né, da Câmara e do Senado, das presidências, das vice-presidências, das secretarias, etc., nós estamos indicando aí, está claramente indicado um equilíbrio bastante heterogêneo aí de forças. Né? Como eu comentei, as eleições do Congresso não refletem a eleição da presidência.
no Congresso, os dois grupos principais que estavam vinculados ao Lula e ao Bolsonaro, se você pegar vamos dizer, os representantes no Congresso estritamente vinculados ao PT, ou à aliança mais diretamente vinculada ao PT, e aquela diretamente vinculada ao Bolsonaro, ambos tiveram entre 80 e 100 parlamentares. Ou seja, se você considerar que esse grupo do Lula teve 80, vamos chamar assim, sem ampliar para os outros partidos, em 513, está dizendo que ele tem menos de 20%, tem 16%, 17%. O mesmo acontece com o outro lado do espectro, aí, com o Bolsonaro, também teve algo nessa dimensão. Ou seja, o Lula é minoritário na Câmara e é minoritário no Senado. Como é que ele monta a sua estratégia de governabilidade, começando com uma base bastante pequena, né? Ele faz uma ampliação para aquela aliança que a gente viu no segundo turno do ano passado, com alguns desfalques, e depois vai buscar mais uma parte do apoio nesses partidos mais ao centro, com destaque para o PSD e o MDB, e conversando crescentemente com a União Brasil. E aí, o que a gente está vendo é que essa composição mais ampla, tanto na Câmara como no Senado, ela acabou se consolidando. As duas eleições para as mesas da Câmara e do Senado mostram o governo Lula optando por não lançar candidato próprio, ou seja, não lançar um candidato representando a centro-esquerda, né, principalmente aquela aliança do primeiro turno, mas, de alguma maneira, costurando com os atuais presidentes da Câmara e do Senado. E aí vamos destacar a posição do Arthur Lira, que, né, hoje bastante predominante aí no cenário político, e aonde o Lula opta em fazer uma aliança com o Arthur Lira e não contrapor, né, o Arthur Lira, que havia sido um partido que havia sido forte aliado ao Bolsonaro. Ele basicamente não considera uma barreira o fato do Arthur Lira e do PP e ser uma das principais pilares do Bolsonaro, faz uma aliança já logo no pós-eleição com o grupo do Arthur Lira, não lança candidato e apoia a chapa do Arthur Lira para a reeleição. O mesmo acontece no Senado. Qual que é a diferença que a gente está vendo aqui nessa articulação? Lula consegue, de alguma maneira, uma base próxima à maioria nas duas casas, sem dúvida nenhuma. No caso da Câmara, esse acordo parece que foi mais longe ainda, né? Tudo indica que logo após a eleição, a aproximação do Lula com o Arthur Lira já implicou em, pelo menos, negociação de 4 pontos que o Lula entendia estratégico para ele, para abrir mão, para apoiar o Arthur Lira e abrir mão de lançar um candidato, vamos dizer, mais próximo aí ao seu bloco de centro-esquerda. Primeiro, vocês viram que já antes de tomar posse, o Lula se articulou com o Arthur Lira para aprovar a PEC da transição. Significativo. Estamos falando de um volume de recursos importante, já garantindo uma acomodação, pelo menos durante esse ano, do ponto de vista fiscal. Não resolve os próximos 3 anos, que acho que é o grande tema ainda que está em aberto, mas ele já faz essa primeira sinal de capacidade de articulação com o Arthur Lira, já para facilitar, vamos chamar assim, a administração, principalmente do ponto de vista fiscal do primeiro ano. Também negocia com o Arthur Lira bloquear qualquer tipo de CPI que possa vir atrapalhar o governo Lula nesse primeiro início de governo. Terceiro, garantir que alguns cargos estratégicos para aliados do PT, aliados do próprio governo do presidente Lula, né? A gente está vendo aí já a montagem, por exemplo, o Rui Falcão presidindo a CCJ, coisas do gênero, que já é parte da entrega ali desse acordo anterior. E depois, como quarto ponto, tentar isolar vamos dizer, bolsonaristas mais raiz de qualquer cargo mais relevante, seja na mesa, seja nas comissões. Então, parece que esse acordo que o Lula fez lá atrás com o Arthur Lira pavimentou uma transição de uma oposição que o Arthur Lira tinha em relação ao Lula na eleição para uma aliança que acabou se consolidando na votação amplíssima que o Arthur Lira teve para presidente da Câmara, com o apoio de todo o bloco do Lula. Então, assim, acho que é importante sinalizar, portanto, que a gente não vê no curto prazo riscos de crise de governabilidade. O risco é baixo, porém o custo é alto, tá certo? Então, acho que essa tese do ponto de vista de governabilidade que a gente está trabalhando está nessa linha. Risco de governabilidade bastante baixo, pelo menos no primeiro
ciclo aqui do governo Lula, porém o custo dessa governabilidade é bastante alta e está refletido, como a gente mostrou anteriormente, na montagem do governo. Deixa eu passar por mais um ponto que eu acho que é relevante, antes de passar aqui a palavra para o Adriano complementar. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco melhor essa agenda econômica do Lula, porque ela ainda está bastante pouco clara, né? Por que está pouco clara? E a gente vinha comentando isso faz tempo. Primeiro porque, durante o processo eleitoral inteiro, o próprio Lula dizia que não, questões econômicas eu vou discutir depois da eleição, que é um tanto quanto paradoxal, mas ele remeteu para pós-eleição a discussão mais efetiva da agenda econômica. E segundo, porque ele escolhe como ministro da Fazenda uma pessoa que não é exatamente conhecida por ser um formulador de uma agenda econômica estratégica, né? Não é uma referência no debate econômico do país, né? Você tem no Haddad uma liderança de médio perfil, muito vinculado, vamos dizer, com baixa autonomia, muito vinculado à capacidade política do Lula. Ele foi o homem do Lula que acabou ocupando o Ministério da Educação lá atrás, ele foi o homem do Lula na prefeitura, ele foi o homem do Lula para candidato a governador aqui em São Paulo. Significa, o Haddad não é uma liderança política com agenda e com um eleitorado próprio. Ele é basicamente um dos aliados mais fiéis do Lula. E o Lula, ao escolhê-lo, indica que, na verdade, o ministro da Economia é o próprio Lula, que ele não está comprando, entre aspas, a agenda de várias figuras, vamos dizer, mais conhecidas no debate econômico, dentro do PT e do fora do PT, e ele busca ser, portanto, uma espécie de um árbitro de negociações que possam vir na agenda econômica. E o Haddad acaba ocupando esse papel de ser, vamos dizer, o braço do Lula nas negociações econômicas. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que o Lula indica ter uma certa flexibilidade aí para tentar acomodar agendas na área econômica. Qual é o lado ruim? É que ele escolheu uma figura que não é reconhecido como interlocutor na área econômica, ele é reconhecido como um político não muito treinado para essas negociações complexas de Congresso, de Ministério Público, de TCU e mesmo de STF. Né? O Haddad não é exatamente um negociador treinado, por exemplo, como você tem em outras figuras, só para nomear como exemplo, por exemplo, o Padilha, né? O deputado Padilha, que aí sim é reconhecido como um grande articulador, ou o próprio Rui Costa e etc., mas ele põe uma figura que é mais um executivo, talvez assim, de forte lealdade ao Lula, do que um formulador econômico ou um grande negociador. Talvez essa seja a fragilidade aí do Haddad. Mas mesmo assim, aonde que eles estão batendo como marcas, ainda que pouco, vamos dizer, deixando pouco claro qual que é uma visão mais de longo prazo do processo econômico, mas eles têm batido pelo menos duas teclas que nos parece bem fundamental. Primeiro, eles estão afirmando que, e isso já do processo eleitoral para cá, que a questão do teto de gasto como marco principal de gestão da política fiscal está completamente condenado e que eles assumiram o compromisso de, em pouco tempo, e é isso que acho que é o principal tema agora desse semestre, vão apresentar um novo modelo de arcabouço para a política fiscal para o próximo década do Brasil. Ou seja, não é pouca coisa, né? Lembrar que a discussão do teto fiscal é uma emenda constitucional, né? Foi custosa, foi costurada a muitas penas, e agora eles estão propondo substituir isso e refazer um pacto fiscal para o país para as próximas décadas. É uma tarefa hercúlea. Deram poucos sinais durante o processo eleitoral de para onde queria isso, mas estão com essa missão e, no nosso modo de ver, é a grande questão que vai, de alguma maneira, pautar esse semestre a cara do governo do ponto de vista econômico e a capacidade do Haddad como ministro da Fazenda. Então, talvez no próximo mês aí, a gente comece a receber aí os sinais de qual vai ser esse novo arcabouço. Eles têm dando sinais de que vão substituir o teto por alguma correlação entre gasto público como porcentagem do PIB,
né, e não como teto nominal, né, ainda que atualizado anualmente, mas não um teto de gasto, mas uma relação entre proporção de gasto dentro do PIB, que seja mais ou menos estável. Alguns defendem que ele seja ao longo do tempo uma redução, outros dizem que tem espaço para crescimento, mas pelo menos, né, acho que a indicar essa estabilidade, não de teto de gasto, mas de porcentagem do PIB, talvez seja uma das linhas que eles devem adotar, mas, de novo, é uma peça central. Eles estão afirmando que são preocupados com a questão fiscal, vão trabalhar por um modelo de equilíbrio fiscal, tá certo? Possivelmente esse equilíbrio fiscal vai ser buscado mais um certo incremento da arrecadação do que um corte mais forte de despesas, mas, de qualquer maneira, a questão do equilíbrio fiscal está como na agenda, como tópico, como top da agenda para os próximos meses. Combinado com isso, tem uma segunda questão que também parece ser consensual entre Lula, Haddad e Alckmin e Tebet, que é a questão da reforma tributária dos impostos indiretos, né? Basicamente PEC 45 e PEC 110, que é uníssono desde as eleições. Isso tem sido um tema que eles comentaram desde as eleições, que para o PT, nessa nova gestão, seria fundamental nos 6 primeiros meses avançar com essa proposta. Esse tema já estava bem alinhado entre as pessoas mais próximas do Lula, ganhou a aliança, ganhou o apoio do Alckmin durante o processo eleitoral e, mais recentemente, ganhou o apoio também da Tebet, que está sendo explícita com relação a isso. Mais importante ainda que isso, foi que logo após a eleição do Arthur Lira para presidente da Câmara, no discurso, logo de posse, ele inclui a questão da reforma tributária na agenda desse semestre, também por parte do Congresso. Aí, talvez tenha fechado o círculo de que realmente nós estamos apostando de que vai ter apresentado um dos 3 planos possíveis aí, né, que a gente chamando plano A, B e C, para essa reforma tributária, que a gente vem acompanhando, vocês sabem, com lupa aí há 4, 5 anos. Nesse semestre, tudo indica que vai andar essa reforma em alguns desses 3 planos que a gente está falando. Depois a gente pode até entrar nele, seria o plano A, o plano B e o plano C desse governo. Mas parece que o alinhamento dentro do Executivo, da área econômica, presidência e presidência da Câmara, indica que isso tem muita chance de andar. Então, nós estamos falando que num primeiro semestre, ou seja, nos próximos 2, 3 meses, nós vamos ter duas medidas econômicas de caráter estrutural, talvez das mais importantes, né? Nós estamos falando que são tipos de, entre aspas, reformas que vão ser muito mais redistributivas do que a gente viu nas últimas reformas. Por exemplo, é muito mais redistributiva do que as reformas da trabalhista, ou é muito mais redistributiva do que as últimas reformas da Previdência. Nós estamos falando em 2 propostas que podem mudar substancialmente a correlação, por exemplo, de peso tributário entre setores, entre regiões do país, né? Idem para a questão fiscal, pode ter surpresas aí significativas em relação ao Pacto Federativo do ponto de vista fiscal. Ou seja, é uma agenda muito robusta para pouco tempo, para um ambiente econômico que ainda segue bastante, né? É um ano de baixo crescimento, taxa de juros altíssima, o ambiente internacional na área econômica bastante incerto, um governo que tem minoria no Congresso, ainda que tenha montado aí uma coalizão ampla e custosa, porém ampla. Então, é um ambiente, vamos dizer, bastante complexo, bastante difícil, e é isso aqui que a gente está propondo, de alguma maneira, aí, com vocês aí, ajudando a acompanhar e monitorar. Mas chamando muito atenção de que nós temos uma situação que não é nem de crise de governabilidade, nem de crise institucional, nem de recessão necessariamente econômica, mas nós estamos com um pacote de temas de caráter econômico que podem realmente impactar de maneira muito forte o ambiente de negócios, afetar diferentemente diferentes setores, e pode, no limite, caso essas apresentações dessas propostas não tenham uma aceitação razoável, vamos pensar num cenário onde o Haddad erra a mão ali nessa primeira proposta fiscal, entre agradar o mercado e agradar a base do Lula, né? Ele opera numa margem relativamente estreita, ele vai ter que ser muito hábil para compor isso, para nem gerar uma crise com o mercado e nem gerar uma crise na
base política do governo. Esse é o primeiro teste do Haddad e que está dado para os próximos meses. Inclusive, vale mencionar aqui que já tem sinalizações aí, vocês viram aí, por exemplo, que a disputa dentro do próprio PT, e não só do PT, com outras linhas econômicas, já começou, né? Vocês viram aí pareceu, no nosso modo de ver, bastante peculiar, o Mercadante, que representa a ala mais heterodoxa dentro dos economistas do PT, organizou um grupo de trabalho no BNDES para fazer uma proposta própria de novo marco fiscal. É meio surreal, né? Ambos vinculados ao mesmo presidente, mas estão claramente fazendo uma disputa de agenda por dentro do governo. E óbvio que também tem outras tantas propostas de entidades ou de lideranças na área econômica fora do governo. Então, é esse o cenário. O grande teste do Haddad vai ser conseguir entender esse jogo, a correlação de forças, tecnicamente as propostas mais ou menos viáveis e preparar um pacote que seja minimamente aceito na base do Lula, por próprio presidente, pelo Congresso e pelas forças sociais e econômicas predominantes. Se ele não passar nesse teste, então já tem um cenário aí para a gente trabalhar para frente. Se ele não passar se ele errar a mão nesse pacote, você pode já ter uma encomenda aí de uma substituição de ministro ao longo do ano. E aí a gente tem aí alguns nomes que a gente considera possíveis substitutos aí para o Haddad, mas ele vai passar certamente por essa prova de fogo nos próximos meses. A segunda prova de fogo vai ser a reforma tributária, que é um pouco mais conhecida, mas a gente tem aí 3 versões possíveis de avanço, né? Depois talvez o Adriano possa apresentar melhor isso aí. E finalmente, deixa eu só concluir aqui, antes de passar para o Adriano, a questão do Banco Central, que tem causado tanto ruído no cenário. No nosso modo de ver, essa questão do Banco Central tem mais um caráter político do que necessariamente uma disputa de fundo, pelo menos no momento atual, do ponto de vista do desenho institucional de dependência do Banco Central, ou mesmo com a ideia de trabalhar com metas inflacionárias, e o Banco Central ainda perseguindo estritamente meta inflacionária, né? É um modelo que pode ser questionado, tanto a independência quanto ter só como meta do Banco Central meta inflacionária e não meta inflacionária combinada, por exemplo, com crescimento econômico, combinado com desemprego, etc. É um modelo que foi adotado no Brasil. O que está acontecendo aí nesse momento talvez seja um grande problema de comunicação inicial, né? Obviamente, tem lá umas rusgas vinculadas ao fato de maneira completamente equivocada, o Roberto Campos Neto ter, durante o processo eleitoral, declaradamente apoiado o Bolsonaro, depois foi votar de verde e amarelo, participou de redes sociais de grupos bolsonaristas, foi em reuniões das eleições de grupos bolsonaristas durante o processo eleitoral, equívoco absoluto para quem lidera uma agência que é de Estado, equívoco absoluto, não tem dúvida, porém, isso não justifica, de uma maneira nenhuma, um outro chefe de Estado e chefe de governo, como é o caso da presidência, de fazer esse tipo de colocação, de embate público com o presidente do Banco Central, como ele tem feito. Ambos estão equivocados, no nosso modo de ver, do ponto de vista de uma normalidade política institucional de um país decente, tá certo? Mas, no nosso modo de ver, teve um elemento aí por trás que explica mais um problema de comunicação e talvez uma rusga política do que uma diferença de concepção, que foi isso que acabou emergindo aí no final. Basicamente, a ideia era que você tinha uma conversa fluindo entre o presidente do Banco Central, o Lula, e o Haddad. O próprio Haddad, ao lançar no começo do ano esse pacote que busca sinalizar que ele estava buscando um superávit fiscal nesse ano, o pacote era pouco viável, mas apresentou o pacote, né, de sair de um déficit, como a Lua indicava, de menos 231 bi para um superávit de 11 bi, um pacote hercúleo, difícil, mas tinha sinalizado claramente que ele estava buscando ter uma gestão fiscal mais dura. E isso estava sendo comunicado com o Banco Central. O que aconteceu é que na ata e no comunicado do Banco Central, depois da reunião do Copom, optaram por colocar uma frase de fortíssima desconfiança sobre as intenções fiscais desse governo, ao contrário do que tinha, entre aspas, pactuado aí com o próprio Haddad, e isso soou para o Lula como uma traição. Por isso que ele acabou usando o termo traição, que não é uma discussão, portanto, traição não é discussão de caráter institucional, né, de desenho institucional do Banco Central, mas muito mais do comportamento
da liderança. Então, eu acho que é importante separar um pouco isso. A tendência é baixar um pouco essa fumaça por enquanto. A gente não entende que a discussão sobre maior ou menor independência do Banco Central está colocada agora, ela pode vir a ser colocada para frente, mas como a agenda econômica já está muito pesada, como eu comentei, não nos parece que isso vai ter espaço agora no curto prazo para entrar. Parece que a fervura baixou, a própria entrevista longa ontem do presidente do Banco Central para a TV Cultura, para o Roda Viva, já mostrou ele compondo muito mais, sendo elogioso com a Haddad, etc. Parece que isso aí, no momento, vai ser colocado aí um pouco em banho-maria. Obviamente que o tema dos juros é crítico. O Lula está com muita preocupação de um ambiente recessivo no segundo semestre, está já reagindo com relação a isso, mas entendeu, parece que atrás é convencido pelo Haddad, que a melhor maneira de, nesse primeiro momento, nesse modelo institucional de independência da autoridade monetária, a melhor resposta seria uma boa proposta de novo arcabouço fiscal, que isso sim impactaria já no curto prazo, ou pelo menos no médio prazo, a curva de juros. Então, assim, só para não deixar passar batido esse tema que tem causado tanto ruído aí no cenário político e econômico. Adriano, me estendi um pouquinho aqui, cara, mas você complementa, então, o que você julga interessante que eu deixei de falar. Obrigado. Não, beleza. Acho que um ponto importante, aí eu vou usar um slide só para dar um detalhamento e todo mundo conhecer um pouco das carinhas, né, de quem está no segundo escalão dos ministérios econômicos, que acho que é importante a gente tentar avaliar quem está do lado do Haddad, da Esther Dweck, do Alckmin, da Simone Tebet, para entender qual vai ser a força e influência que esses ministros vão ter nesse tipo de discussão, né? Porque, por exemplo, uma situação aí em que o Ministério da Fazenda tivesse como secretários assim, os grandes nomes, assim, da mesma forma como o Bernard Api na reforma tributária e tá ali na Fazenda, e, portanto, ninguém discute quem vai ser o ideólogo da reforma tributária, quem que vai ser o cara que vai liderar essa discussão de reforma tributária. Está bem claro que vai ser o Bernard Api, porque é um nome muito forte no Ministério da Fazenda, numa secretaria específica para isso. Se tivessem outros nomes parecidos nesse mesmo grau de senioridade, digamos, na Fazenda, e de conhecimento da máquina pública, de conhecimento de articulação política, não teria muita dúvida que o Haddad, enquanto ministro da Fazenda, lideraria toda a pauta econômica, né? Agora, o que acontece é que a escolha de secretários do Haddad foi uma escolha muito de pessoas de confiança e lealdade a ele, que ele já conhecia na prefeitura, com os quais ele já trabalhava, e que, em muitos casos, eles entendem muito de temas que são parecidos com os temas que o próprio Haddad entende. Que são, por exemplo, essa gestão municipal, essa relação com entes federativos, por exemplo, concessões e PPPs, né, fazer contratos com relação com o setor privado. Esses temas, eu acho que são temas que vão ter prioridade nesse novo ministério, até pelo perfil desses novos secretários e pelo perfil do próprio Haddad, que é um perfil um pouco mais de gestão micro, né, e de entendimento de políticas, de avaliação de políticas públicas microeconômicas, do que, de fato, de formulação macro, né? Então, como consequência disso, e como consequência do fato de que não tem ninguém na Secretaria do Haddad com experiência no Congresso Nacional de negociação, a gente acaba vendo que provavelmente os outros ministérios vão ter uma influência também sobre a pauta econômica, deixada por um pouco esse vácuo. E, de outro lado, a gente tem visto, como o Celis mencionou, o próprio Mercadante ali no BNDES, formando quase que um shadow cabinet ali, para fazer propostas de políticas diretamente para o Lula e que podem ser alternativas mais heterodoxas em geral, as propostas que provavelmente o Haddad vai levar. A nossa visão é que o Haddad é um ministro que tem uma preocupação com o equilíbrio fiscal, sim, né? E aí, relacionando com a questão do governo e o Banco Central, a gente não vê como razoável para eu supor que esse Ministério da Fazenda, que no fundo é um ministério que não é tão heterodoxo assim, e que nessa gestão de política econômica que tem a Alckmin e Simone Tebet dividindo o poder, e que a Simone Tebet, por exemplo, tem um voto no Conselho Monetário Nacional, esse grupo colocando como prioridade fim da autonomia do Banco Central, ou colocando como prioridade exoneração do Campos Neto, ou mesmo, e aí seria mais tranquilo, porque o Haddad e a Simone Tebet têm o poder completo sobre isso, a mudança de meta de inflação. Porque se a gente pensar, né, e imagino que é isso que o Haddad deve estar explicando para o Lula ao longo da última semana,
a meta de inflação de 2023, se você mudar, não muda nada na política monetária do Banco Central, porque a política monetária do Banco Central agora, a essa altura, já está visando o ano de 2024. Então, se você pega, bom, o ano de 2023 não vamos conseguir cumprir a meta, vamos mudar ela de 3,25% para 4%, isso não muda rigorosamente nada na política de juros do Banco Central. Então, existe, acho, uma certa clareza no Ministério da Fazenda de que, de um lado, você tem que lidar com essa questão de dar um novo arcabouço fiscal, colocar essa reforma tributária em jogo e avançar com ela, e que apenas assim, e acho que é isso que o diálogo entre o Campos Neto e o Haddad está deixando claro, apenas assim a taxa de juros vai poder ser reduzida no segundo semestre. Então, o Campos Neto ontem ele foi super elogioso ao Haddad, ele falou que tem visto uma boa vontade na gestão fiscal e que é isso que ele queria ver e tal. Mas, por outro lado, as atas e os comunicados do Copom têm deixado claro que, sem um arcabouço fiscal e com as projeções fiscais que a gente tem hoje, o Banco Central vê como necessária a manutenção da Selic em 13,75 até o final desse ano. E é isso que, na verdade, incomodou muito o PT, porque já existe uma visão de que, ok, o ano de 2023 é um ano de ajuste, é um ano de crescimento baixo, é um ano que vai ser complicado para a popularidade e a gente vai ter que usar esse fôlego eleitoral ainda para tentar manter o governo com credibilidade legislativa. Agora, se você começa a afetar o crescimento de 2024, que é o que você vai fazer se você manter a taxa de juros em 13,75 no segundo semestre desse ano, isso já começa a ser um problema mais grave para um governo que vai estar numa situação um pouquinho mais frágil no segundo ano de mandato, 2 anos seguidos de recessão, ninguém sabe se o Lula aguenta, né? Então, a questão aí foi um pouco essa, e o que o Banco Central tem deixado claro é que, bom, caso exista a aprovação de medidas fiscais e de um novo arcabouço fiscal, a gente pode voltar para um cenário de novembro, dezembro, que era um cenário em que o Banco Central previa, com redução da taxa de juros no segundo semestre, ali até perto de 11%, ainda assim a garantia do cumprimento da meta de inflação para 2024, que é o que o Banco Central está se importando nesse momento. Quando a gente olha para os outros ministérios aqui, a Simone Tebet, ela claramente formou um ministério com secretários mais experientes na máquina federal, especialmente no Congresso Nacional. Então, quando a gente fala de negociação de reforma tributária, por exemplo, eu não estou imaginando que vai ser a equipe do Haddad que vai conseguir fazer essa negociação no Congresso. Eu acho que vai ter que ser uma composição entre a Simone Tebet, provavelmente com muito mais influência no Senado, e o Alexandre Padilha, provavelmente com muito mais influência na Câmara. Então, é claro que o secretário da Receita, o Bernardo Api, são nomes extremamente importantes do ponto de vista técnico para a reforma, mas o Bernardo Api não tem nem equipe própria. O Bernardo Api, a gente coloca ele como secretário especial aqui, mas ele não tem um time embaixo dele, ele é assessor do Haddad, na verdade, direto. Então, não é como se ele fosse ser a pessoa responsável por essa articulação política. E do lado da gestão, do Ministério da Gestão com a Esther Dweck, a gente tem uma ministra que, ela sim tem um conhecimento macroeconômico muito maior, e ela era dessa área, ela é uma acadêmica nessa área, e, portanto, alguém que vai ter, provavelmente, uma capacidade de influência, especialmente sobre a questão do novo arcabouço fiscal, né? E ela formou uma equipe que tem muita gente com experiência no governo federal, na máquina, na estrutura, na burocracia, e, portanto, esse tipo de discussão sobre... Bom, reforma administrativa é a questão do próprio ministério dela, acho que provavelmente a gente vai ver questões de inovação em serviço público e administrativas sobre funcionalismo vindo dali, mas não só isso. Me parece que ela vai ter, e já começou a ter, influência sobre outras pautas, e aí entrando nessas outras pautas, a principal delas que já foi apresentada aí foi esse primeiro pacote fiscal, no qual, não à toa, o Haddad não apresentou esse pacote sozinho. O Haddad apresentou esse pacote ali ao lado da Esther Dweck e ao lado da Simone Tebet, claramente as duas contribuindo nesse debate, porque a equipe do Haddad, ela é uma equipe que não tem experiência na máquina federal, ela não conseguiria tirar esse pacote do nada em menos de um mês de governo, como foi o que aconteceu. E quando a gente começa a analisar os detalhes do pacote, porque assim, a intenção dele de ajuste fiscal está clara, o presidente do Banco Central, inclusive, elogiou o pacote, mesmo ele sendo bastante mais fiscalista do que o Haddad. A questão é quanto desse pacote vai conseguir ser efetivado, e a gente entra no que o Senes falou, é muito difícil que a gente tenha uma redução de 240 bilhões aí no déficit, como está previsto no pacote ideal. Tem um ponto que é bem importante para a gente entender não só o nível de ajuste fiscal que a gente vai ter, mas principalmente
qual é o nível de capacidade de governabilidade do governo no Congresso em temas polêmicos, que é essa questão do voto de confiança no CARF, porque esse foi um tema que foi aprovado há pouco tempo no governo Bolsonaro, ao fim do voto de confiança no CARF, pró-fisco, e que agora vai ter que ser revertido por um novo governo e um Congresso que tem uma configuração parecida. Então, vai ser um primeiro teste de governabilidade muito importante para a gente entender qual é o nível dessa base, qual é a força dela e quão factível são essas propostas de reforma tributária e reforma do arcabouço fiscal. Assim, a gente vê, como o Cenis falou, como muito provável que alguma coisa passe. Não dá para você ter esses dois temas como os dois prioritários do governo e nada passar, isso acabaria com a credibilidade do governo logo no começo. Agora, a questão é qual é o nível de desidratação que essas coisas vão ter. Então, alguns dos pontos aqui são mais fáceis de acontecer, por exemplo, PIS/COFINS sobre receitas financeiras, a questão do efeito permanente de incentivo à denúncia espontânea também, que é o contribuinte que está devendo se autodenunciar, e tem também uma parte de quase que um novo refis. Esse tipo de coisa o Congresso não é contra. Então, de fato, esse pacote vai trazer alguns recursos para o governo. A questão é se esses recursos vão ser só para o ano de 2023 ou se eles vão ser também mais permanentes no longo prazo, se vão conseguir manter o PIS/COFINS sobre combustível estável e esse tipo de questão, né? Passando para a reforma tributária e para o que a gente vê de plano A, B, C, nesse tema que acho que acaba sendo central para todos os nossos clientes. Adriano, inclusive, essa é uma das perguntas que está pendente aqui. Eu ia te cutucar exatamente para apresentar o plano ABC aí. Legal. E aí, a gente tem basicamente, a ideia é a seguinte, né? Umas perguntas que eu tinha visto antes era sobre se a PEC 45 ou a PEC 110 vão ser prioritárias, né? E a questão, acho que é menos essa, sobre o número da PEC, porque a gente ainda precisa conhecer o conteúdo da PEC. Agora, se a gente para dar uma resposta clara, a PEC 45 vai ser a PEC que vai ser usada, né? Ela é uma PEC que já foi aprovada na CCJ, ela é uma PEC que já foi discutida e que já passou por todo o processo burocrático da comissão especial. Então, ela é a PEC que vai ser usada para a reforma tributária diretamente em plenário. O que vai acontecer? Foi criado pelo Arthur Lira um grupo de trabalho. O grupo de trabalho é uma instância, digamos, muito mais livre, muito menos burocrática, em que ele pode fazer as regras sobre prazo, sobre indicação de relator, mudança de coordenador. Então, ele criou um grupo de trabalho que é um grupo mais informal, para discutir essa reforma, para principalmente apresentar essa reforma para os novos deputados que ainda não estão ambientados com esse debate tributário. E aí, esse grupo de trabalho tem um prazo de 90 dias, que foi estipulado, com o Reginaldo Lopes do PT sendo coordenador, mas o mais importante, o Aguinaldo Ribeiro, que é o mesmo relator da PEC 45 lá atrás, que tinha sido relator na comissão mista da reforma tributária, sendo novamente o relator tanto do grupo de trabalho da reforma, quanto da PEC 45. Ele já foi nomeado novamente relator da PEC 45. E isso pode soar estranho, porque quem tinha tirado a relatoria da PEC 45 do Aguinaldo Ribeiro foi o Arthur Lira, que é o mesmo Arthur Lira que agora renomeia ele como relator, porque naquele período o Aguinaldo Ribeiro tinha feito oposição à eleição do Lira, tinha ficado do lado do Rodrigo Maia, e por isso o Arthur Lira enterrou a PEC 45 e o Aguinaldo Ribeiro junto com ela e todo o protagonismo político que ele tinha. Nesse momento aqui, o Arthur Lira ele se volta novamente para uma aliança com o PT, com o Lula, entendendo que a força dele não deriva mais do orçamento secreto, né? E a força dele deriva muito mais dessa intermediação que ele faz dos recursos e dos cargos federais em relação aos outros parlamentares. Então, o Arthur Lira ele tem uma força própria, mas ele sabe que a força própria dele deriva dessa relação que ele tem com o executivo e dessa intermediação que ele faz entre o executivo e o legislativo. Então, o Arthur Lira claramente precisa se aproximar novamente desse grupo mais pró-governo e fez as pazes com o Aguinaldo Ribeiro, colocou ele novamente como relator da reforma. Foi um relator que foi bastante elogiado, né, no período anterior, tanto do ponto de vista de articulação política quanto do ponto de vista técnico. Ele fez um trabalho que assim, a maioria dos especialistas achou bom, e agora ele vai ter um grande desafio, que vai ser, apresentar um relatório do grupo de trabalho da reforma até maio. Isso está tudo certo. Agora, a questão esse relatório vai conseguir maioria no Congresso para ser votado ali em junho? Eu acho que essa a linha do tempo ideal do Ministério da Fazenda. Então, você votar a reforma tributária na Câmara até junho, seja lá qual for essa reforma tributária, e aí, em julho, você negocia esse processo com o Senado, em agosto você aprova a reforma tributária também no Senado,
E aí você tem, em 31 de agosto, quando é o prazo para você enviar a Lei Orçamentária Anual de 2024, você já tem tanto uma reforma tributária aprovada, quanto uma reforma do arcabouço fiscal aprovadas, e aí você tem uma nova estrutura para você usar no orçamento do ano que vem. Caso você aprove depois disso, vai começar a ser complicado, porque você vai mudar a estrutura com o orçamento já feito na estrutura anterior, então você começa a ter alguns problemas. Então, o prazo máximo na cabeça do Ministério da Fazenda para aprovar essas duas coisas é 31 de agosto, para você ter tudo certo já meio que definido para o ano seguinte. E aí, em setembro, você, no calendário ideal do Ministério da Fazenda, apresentaria essa reforma dos impostos diretos. Então, essa revisão de IRPJ versus imposto sobre dividendos, qual vai ser o nível dessa faixa de isenção de imposto de renda de pessoa física, se vai ter alguma mudança sobre tributação de fundos exclusivos. Então, todas essas questões que tinham sido apresentadas antes no PL 2337, ali pelo Executivo, não vai ser usado o próprio PL 2337, que já foi aprovado na Câmara, porque o Bernard Api não gosta desse PL, o Bernard Api acha que esse PL não resolve as distorções dos impostos diretos no Brasil. A questão então vai ter que ser apresentada uma nova proposta, provavelmente ali por setembro, quando essa proposta dos impostos indiretos já tiver sido aprovada, e a ideia é que isso também seja aprovado até o final do ano. Como no caso do imposto de renda, não vale noventena, vale anualidade, então já vale para o ano que vem, ainda que seja aprovado em 20 de dezembro, essa reforma do imposto de renda já vale para 2024. Então, assim, o calendário ideal é você chegar em 2024 com totalmente estruturado o novo sistema tributário, né? Adriano, deixa eu emendar, já que você está aprofundando um pouco a agenda econômica, acho que tem um outro tema bastante relevante, a gente acabou não passando, e de fato, nessa conformação aí da equipe econômica, esses temas que você mencionou, a reforma fiscal, a reforma tributária indireta e depois a direta, estão na agenda daqui até setembro, né, como se apresentou o calendário aí, mas faltou falar um pouco do que a gente está vendo do alinhamento desses três ministérios com relação à política industrial. Né? A gente sabe que vai ter algum ativismo na política industrial e talvez a política de crédito, mas eu acho que a gente acabou não avançando. Se você pudesse comentar um pouco, em linhas gerais, o que você está esperando nessas duas dimensões? Pois acho que a política industrial, de novo, as secretarias do Alckmin dão algumas dicas para a gente, né? Os secretários escolhidos pelo Alckmin para o MIDIC não foram secretários extremamente ortodoxos e economistas mainstream. Não é o caso. Assim, ele escolheu gente que tem bastante experiência na máquina no governo federal, e ele escolheu alguns nomes que são mais pró-política industrial ativa do governo, e as declarações que o Alckmin tem dado têm sido um pouco nessa linha. Não acho que via necessariamente desonerações, benefícios fiscais, esse tipo de política industrial mais à la governo Dilma que a gente viu, né? Acho que não só o Alckmin, mas o próprio Haddad também não tem uma visão favorável a esse tipo de coisa. Inclusive, o plano do Ministério da Fazenda é tentar reduzir o nível de benefícios fiscais ao longo dos próximos meses e anos. Então, acho que eles estão relativamente alinhados com isso, no sentido de que, olha, é necessária uma política industrial, mas essa política industrial não é via necessariamente benefício fiscal. Essa política industrial, em primeiro lugar, vai confiar bastante num BNDES mais forte. Não que o BNDES vá ter mais recursos dados pelo Executivo e pelo Tesouro, mas é um BNDES que vai, primeiro, parar de devolver recursos que ele vinha devolvendo ano a ano para o Tesouro. Segundo, provavelmente tentar fazer cooperações com outros bancos de desenvolvimento, não só brasileiros, mas de outros países também. Então, pegar, por exemplo, o dinheiro do Banco dos BRICS, pegar dinheiro do BID, pegar dinheiro do Banco Mundial e tentar fazer algum tipo de política industrial com esse tipo de cooperação e com um foco mais verde e em biotecnologia e tal. Acho que o BNDES vai ter um papel importante nisso. E, por fim, me parece que essa questão da política de crédito é uma aposta grande do governo para esse primeiro ano. Por quê? O governo sabe que no primeiro ano eles vão ter uma situação bem complicada econômica, de recessão, de enfraquecimento do mercado de trabalho, de juros altos. Para você tentar contrabalancear isso e manter algum fôlego na economia, me parece que a aposta é um pouco o mercado de crédito. Você avançar nas cooperativas de crédito, você avançar no crédito subsidiado do BNDES e você usar os bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil e a Caixa,
para crédito para micro e pequena empresa, para crédito para empreendedorismo feminino e negro, que eles têm falado bastante, e para crédito rural. Então, acho que esses temas aí de crédito talvez deem um pouquinho de fôlego econômico num ano que vai ser bem complicado. Adriano, deixa eu te complementar, então, na parte de política industrial, que acho que é um ponto também bem sensível que você tangenciou, mas talvez ir um pouquinho mais fundo em 2 temas que já estão sinalizados aí, talvez 3 temas que podem ter um ativismo um pouco maior. Como você comentou, acho que parece claro que tem uma revisão dessa equipe econômica com relação àquela ampla e bastante pouco consistente política industrial lá, principalmente do ciclo Dilma. Aquilo não parece repetir, né? 53 setores com subsídios, com isenções fiscais e etc. Esse tipo vamos dizer, de ativismo exagerado na área industrial parece que não vai se repetir de fato, e mesmo o ativismo do BNDES de maneira mais seletiva. Mas eu também colocaria aqui, eu acho que tem 3 temas para a gente desenvolver aí com mais cuidado aí para frente, já temos feito isso com alguns clientes, mas tem 3 setores que têm sido mencionados mais de uma vez como possivelmente objetos aí de uma política industrial mais ativa. O primeiro é a área de óleo e gás, né, e área de energia. Então, assim, a Petrobras está redesenhando o seu papel em relação ao que ele vinha no governo Temer-Bolsonaro. Então, pararam-se as privatizações, indicou-se que vai ter uma agenda de investimento mais ampla do que só produção, então vão voltar para a área de refinaria, vão voltar para a área de infraestrutura. O Petrobras já está buscando as empresas para ter parcerias, inclusive em novas energias. Então, o BNDES volta também, além de refinarias e infraestrutura, a fazer investimentos em novas energias. Aí o leque é amplo, vai de biomassa a possivelmente eólica offshore, alguma coisa de aproveitamento do gás, etc. Tem um segundo tema que é importante, que vai ter talvez um ativismo industrial mais forte, que é a questão do complexo industrial de saúde, né? Você tem um alinhamento também aí entre o Ministério da Saúde e o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia e o MIDIC. O Alckmin deu sinais também de que é simpático a ideia do país avançar de novo nessa questão da agenda do complexo industrial da saúde. Precisa lembrar que o Gadelha volta a ser secretário de Desenvolvimento e Tecnologia do Ministério da Saúde, que era o Gadelha lá de trás, que já tinha pensado nessa temática. E aí você pode ter, de novo, aquele ativismo industrial no sentido de parcerias de atração de investimento, PDPs, né, parceria de desenvolvimento produtivos. Você pode ter também, nesses insumos mais complexos, né, que são mais caros para o sistema, para o SUS, mas você também tem um outro debate sobre a necessidade de ter um pouco mais de autonomia nesses insumos básicos da saúde pública, que tem a ver com desde respiradores, mas também produtos para diabetes ou questões vinculadas a hemoderivados. Então, você pode ter uma dupla orientação numa política, vamos dizer, industrial voltada à área da saúde. E o terceiro é a questão dos semicondutores, né? Que volta, né, à cena. Vocês viram aí que abriu-se aí um grupo de trabalho para rever aí o papel da CEITEC, né, que estava para ser extinta. Estou pensando em voltar a isso. Tem conversas aí com parcerias internacionais para a produção local de semicondutores. Então, você pode também ter aí um terceiro setor com um pouco mais de ativismo. E o quarto, talvez, que é um pouco mais transversal, é essa questão das novas energias, onde você tem, de novo, uma ideia de novas energias, não só pelo investimento em si, né, hidrogênio verde, de novo a biomassa, solar, eólica offshore, etc., mas você tem isso também vinculados à questão de indústria de bateria, indústria de painéis solares, de mobilidade elétrica, e vinculado aí a uma certa reindustrialização do país. É um tema que já bateu no Lula, já bateu em outros ministérios, a ideia de tentar ter como vetor da reindustrialização do Brasil a uma base de energia verde, renovável, limpa e etc. Então, assim, essa agenda é importante a gente manter no radar. Ela não vai ser tão ampla como foi lá atrás, mas possivelmente vai ter alguns pilares aí mais ativos que pode ser interessante para oportunidades aí de parcerias e coisas assim. Senis, para a gente fechar aqui nosso webinar, eu acho que tem um tema que surgiu pergunta que se relaciona bastante com esses 30 dias de governo, que são essas viagens internacionais do Lula e a relação dele que ele está pretendendo com cada um desses grupos, né? Acho que tem um grupo mais Mercosul, tem um grupo Estados Unidos, União Europeia, e tem uma questão na China,
E especificamente, como é que você vê a ida da Dilma para o Banco dos BRICS? Isso pode, de alguma forma, ajudar ou ter algum tipo de interlocução melhor por lá por causa disso? Olha, Adriano, eu acho que o Lula está redesenhando mesmo uma política externa. A gente vê ali a predominância da presença do Celso Amorim, né, na própria montagem da área internacional. O Celso Amorim como um assessor especial para assuntos internacionais do Lula, muito presente nas viagens, particularmente aqui na região, mas também foi aquele que indicou não só o ministro, como a secretária executiva do Ministério. Então, são realmente secretário-geral, né, do Ministério, do Relações Exteriores, mostra lá uma certa predominância aí de uma visão do Celso Amorim. Então, dito isso, o que a gente está vendo? Assim, da agenda regional, vai voltar a ter um certo ativismo. Eles olham a agenda regional com dois interesses, um claramente de concertação política, né, e não só no sentido político de governamental, mas político no sentido de criar instrumentos de cooperação de mais longo prazo, uma certa retroalimentação aí e acordos vinculados a apoio mútuo com relação à democracia, as questões aí de uma certa acomodação também na área de defesa. Hoje a gente está com menos temas nessa área, mas a gente tem que lembrar que até muito pouco tempo atrás você teve disputa Equador-Peru, você teve problema de fronteira, Venezuela com o seu entorno, enfim, esses temas não são de curto prazo e está na agenda aí do governo Lula para concertações regionais de caráter mais político e institucional. E, por outro lado, uma agenda econômica que não está ainda para nada desenhada, tem uma agenda aí, uma promessas de reaproximação, mas não está lançado aí uma nova rodada do Mercosul, não está lançado nenhum tema ainda, por exemplo, da nova economia, de integração na economia digital, economia energética, tem projeto aqui e ali, mas não tem ainda uma agenda. É possível que venha a ter, mas até o momento isso não está muito claro. É mais uma declaração de intenção do que uma agenda concreta. Você também tem uma relação muito pragmática com os Estados Unidos. Você teve aí um primeiro tema que aproximou muito fortemente o Lula do Biden, que é essa questão ambos tiveram, né, esse problema nas suas capitais, no caso do Brasil, não só Congresso, né, invasão do Congresso, da Suprema Corte, do próprio Palácio do Executivo, mas isso imediatamente gera uma aliança, uma agenda comum com o Biden, que foi muito enfático durante as eleições e agora, pós-eleição, né, reafirmar aí um interesse em manter a normalidade política eleitoral no Brasil. Isso gera uma certa aproximação. Não necessariamente gera uma agenda muito ampla, mas gera uma convergência e o canal está aberto. Essa visita agora do Lula indicou isso, não está muito concreta a agenda, mas tem um canal aberto e vale dizer que as pessoas que estão liderando a área de Américas dentro da Secretaria de Estado do governo Biden são muito próximas ao Brasil. Eu destacar lá a figura do Ricardo Zúñiga, Zúñiga, foi cônsul aqui, foi uma figura bastante importante nos últimos anos pelo lado dos democratas, é um canal direto com o governo brasileiro, tem sido muito ativo, tem espaço para ser construída uma agenda aí. No caso da Europa, é uma proximidade mais de longo prazo. É uma proximidade já do Lula fora do governo. Você tinha uma relação que se manteve de várias lideranças políticas, incluindo alguns governos europeus, com relação ao Lula, a normalidade democrática, a questão do meio ambiente, Amazônia e coisas assim. Essa ligação é histórica e veio mantendo, mesmo aí no ciclo do Lula de prisão, de corrupção e etc., essas relações não foram rompidas. Então, volta uma agenda com a Europa potencialmente forte e até surpreendeu a todas essa sinalização de que o Lula teria dado sinal verde para avançar o acordo Mercosul-União Europeia, obviamente com alguns temas ali pendentes, mas foi muito forte a sinalização durante a visita aqui do presidente alemão. E depois, com China e Ásia, muito pragmatismo. Né? Sabem a importância do ponto de vista econômico, sabem a importância do ponto de vista de investimento e sabem a importância do ponto de vista tecnológico. Não vai ter nenhum alinhamento automático, nem de um lado nem de outro, mas certamente vão buscar equilibrar essas quatro agendas, a Ásia, Europa, Estados Unidos e América Latina. Não está muito concreto, não tem muita margem para avançar muito rápido, está tudo muito confuso ainda dentro do Brasil e no cenário internacional, mas certamente se recoloca o Brasil nessa agenda, tendo a questão ambiental talvez como o grande tom aí de
agenda positiva. Nos outros campos é um pouco mais nebuloso. Beleza. Só falando um pouco da Dilma no Banco dos BRICS, aí, o que me parece, primeiro, que essa ida dela era um pouco esperada para o exterior, né? Aqui na Prospectiva, a gente estava apostando na ida dela para ser embaixadora em Portugal, que era seguir o que o Fernando Henrique tinha feito com o Itamar lá atrás, para tentar tirar o ex-presidente, para ele não falar nada que atrapalhe o presidente atual, ou que seja algum tipo de disputa política interna no partido, sobre política econômica e tal. Você acaba liberando espaço para o presidente atual, embora o Lula claramente tenha um nível de predominância no PT que é gigantesco, né? Mas, além disso, acho que a Dilma vai ter alguns desafios para implementar coisas práticas assim, no Banco dos BRICS. O primeiro deles é o fato de que 20% do capital do Banco dos BRICS é da Rússia. E o Banco dos BRICS está sofrendo sanção para colocar títulos e na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Banco dos BRICS, nesse momento, durante a guerra da Rússia e Ucrânia, só está conseguindo emitir títulos em renminbis, e isso acaba dificultando bastante eles fazerem projetos de infraestrutura mais amplos, especialmente considerando que é um banco que está tentando fazer uma expansão, né? Teve o aceite para Uruguai, Emirados Árabes, Egito e Bangladesh passarem a fazer parte do Banco dos BRICS. Então, é um banco que está em uma tentativa de expansão. Para fazer essa expansão, vai precisar dar crédito para esses países novos, eles querem fazer uma expansão maior para a África, então tem um plano ambicioso ali de você fazer uma alternativa ao BID, ao Banco Mundial, mas, por outro lado, você tem uma dificuldade de recursos mesmo desse banco que a Dilma vai acabar enfrentando. Por outro lado, ela vai, claro, ser uma interlocutora ali para facilitar as negociações e as falas do Lula com a China. Ela vai ficar em Xangai durante esse tempo. Então, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de peso estratégico que está se dando para essa relação, claramente é muito grande. Nunca uma chefe de Estado de uma potência regional como o Brasil foi presidente de um banco internacional, assim. Então, claramente dá uma prioridade, dá um peso maior para esse tipo de negociação, mas acho que ela vai ter desafios para implementar políticas muito práticas ali, relacionadas ao Brasil, principalmente, porque a prioridade do Banco dos BRICS nem é o Brasil e a China nesse mais os outros países da África. Bom, eu acho que nós estamos passando aqui já do horário. Tem mais duas perguntas aqui que a gente pode depois responder diretamente. A gente faz aqui, elabora uma resposta e envia. Mas acho que podemos encerrar aqui, Adriano. Então, faço as vezes aqui de agradecer de novo aí a presença de todos. Prazer nosso aí de estar acompanhando esse cenário tão complicado aqui com cada um de vocês aí, dos nossos clientes. Então, ficamos à disposição. Vamos responder essas duas que ficaram pendentes e a gente volta a se ver em breve aí, ou pessoalmente, ou de novo aqui via essas conversas. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia para todo mundo.